galera! Raiou! Primeiro debate do nosso podcast. Meu nome é Leandro Gonçalves e hoje o nosso tema é complementarismo e mutualismo. São perspectivas bíblicas sobre o relacionamento eclesiástico, social e também conjugal, né? Entre mulheres e homens. E quem está presente aqui hoje são as idealizadoras desse tema. Elas trouxeram o tema e o Raio Podcast está aqui para recebê-las e entender a leitura de cada uma. Com vocês, Roxana Tancredo, defendendo o complementarismo. Bem-vinda, Roxana. Boa noite, gente. Obrigada, Raio, pela oportunidade. Obrigada, Thaís, pela oportunidade. Eu sou estudante de teologia, eu produzo conteúdo também em relação a isso, eu estudo pela instituição Zacarias Ursinos, e, na verdade, eu nem me intitulava complementarista, né? Eu tinha uma percepção de que eu tinha uma visão mais ortodoxa, mas a oportunidade de participar do debate me deu mais interesse em conseguir me aprofundar e entender melhor a posição igualitarista, e espero que o debate seja agregador para quem estiver assistindo e para nós aqui. Obrigado, Roxana. E também conto com Thaís Cerqueira, defendendo o mutualismo. Bem-vinda, Thaís. Olá, pessoal. Boa noite, né? Apesar de eu não sei que horário vocês estão assistindo. Meu nome é Thaís, também sou produtora de conteúdo, estou lá no Instagram, no TikTok, e eu falo sobre temas diversos. Esse é um dos temas que eu falo lá no meu perfil. Sou cristã protestante, e esse tema que eu vou tratar hoje, que é o mutualismo, eu já falo dele, assim, aproximadamente desde 2020, por aí. E sou formada em Direito, mas agora eu estou me graduando em Teologia. Mas sempre gostei de estudar Teologia por conta própria. Então, espero que seja um debate muito legal para quem está assistindo, poder pegar as referências dos textos e poder estudar depois os livros que provavelmente nós vamos citar. Eu acho que vai ser bem legal para que vocês possam formar uma conclusão acerca do tema. Muito bom. Vou explicar para os nossos ouvintes a dinâmica desse debate. Primeiro, considerei 3 minutos a cada uma para conceituar o que é complementarismo e mutualismo, respectivamente, né? Após isso, serão 8 blocos de interação apenas entre as duas. Cada bloco, cada uma vai fazer uma pergunta. Essa pergunta terá 1 minuto. A resposta terá até 5 minutos. A réplica pode ser feita em 2 minutos e não terá tréplica. Estarei no equilíbrio do tempo de cada uma. Após 8 blocos, farei uma pergunta específica a cada uma e elas terão 4 minutos para responder. Após minha pergunta, as duas terão 3 minutos livres para pronunciamento final. Por sorteio, quem sempre vai começar perguntando e respondendo a minha pergunta é a Roxana. Certo? Então, meninas, se preparem, vai começar o debate. Roxana, introduzindo aqui o conceito de complementarismo. O que é complementarismo, por favor? Ok. Então, como eu disse anteriormente, eu não me nomenclaturava abertamente complementarista, porque eu sempre tive a concepção, desde que eu me converti, de que a Bíblia era o único manual prático de interpretação. Então, a minha interpretação, ela sempre foi mais ortodoxa também, porque isso tem muita ligação com a doutrina que eu sigo, que é uma doutrina reformada e que é mais conservadora no aspecto da própria teologia mesmo, inclusive na própria instituição que eu estudo. Então, mas se a gente tem que definir o complementarismo, ele basicamente acredita que sim, homens e mulheres têm o mesmo valor ontológico, que eles possuem o mesmo valor para Deus, mas que possuem sim funções que são diferentes e são baseadas em uma questão de gênero. Mas nós defendemos que existe essa dignidade, essa igual dignidade, essa igual salvação e essa igual observação de Deus enquanto nosso Pai, mas que isso não interfere e não quebra certos padrões hierárquicos que a própria Bíblia estabelece e mostra para nós, né? Tanto com que alguns apóstolos vão dizer,
e a própria narrativa bíblica. Igualdade em essência também. Acho que é basicamente isso, essa é uma boa síntese. Ok. Thaís, agora com você. Pronto. Até é importante começar mencionando que quando eu falei sobre esse tema nos stories, algumas pessoas me perguntaram se existia alguma diferença no título igualitarismo ou mutualismo. Na verdade, os autores que falam sobre igualitarismo e mutualismo são os mesmos e é a mesma teoria, só que eles passaram a adotar essa ideia do mutualismo porque a teoria não pretende dizer que são iguais completamente, porque a gente sabe que existem diferenças biológicas, existem diferenças de força, e etc. Existem diferenças que uma mulher pode gestar um filho, um homem não vai gestar um filho. Então, existem diferenças, por isso não seria propriamente uma igualdade, mas uma mutualidade. Então, a defesa mutualista é de entender que não existe uma dominação de um gênero pelo outro e que isso não pode ser relativizado. A análise normalmente parte de uma perspectiva macro da Bíblia, não um texto isolado, outro texto isolado. Normalmente é feita uma análise batendo diversos textos ao mesmo tempo para se tentar chegar a uma compreensão mais apropriada, partindo também de análises contextuais, gramaticais e do próprio gênero literário dos textos que estamos analisando, e contexto histórico, especialmente contexto histórico. Isso é muito importante. Então, partindo dessa análise, desse método, se chega à compreensão de que Jesus Cristo não imporia sobre nós, enquanto seres humanos, uma dinâmica de subordinação de um ao outro. Nossa subordinação, na verdade, deve ser como irmãos uns pelos outros e devendo única e exclusiva obediência e, enfim, submissão máxima e adoração a Deus. Todos dois, tanto homens quanto mulheres, unidos nesse propósito e servindo uns aos outros como servos e como irmãos. É isso. Ok, ok. Agora, o sorteio. Quem vai começar o bloco de perguntas é a Raoxana. Raoxana, fica à vontade, você tem 1 minuto para fazer a pergunta para a Thaís. Eu imprimi algumas coisas aqui, porque são muitos assuntos. Nem sei se a gente vai conseguir tratar todos nesse debate. Mas a primeira pergunta que eu separei para a Thaís é porque, quando eu ouvi de longe o contexto de mutualismo, eu me identifiquei, porque nós também acreditamos em certa medida de mutualismo. Nós acreditamos que esse contexto de serviência ele existe para homens e mulheres, mas eles só são expressados de formas distintas, justamente por conta desse contexto de diferenças que ela falou que existem. Então, lá em Efésios 5, 25 e 30, tratam formas específicas de como o homem e a mulher devem expressar esse contexto de subserviência. Então, o que leva os igualitaristas a focarem tanto no papel que a mulher precisa exercer e esquecer na contrapartida que o homem deve desempenhar, que no caso é o respeito, a provisão, a entregar a sua vida como Cristo entregou à igreja, e acho que é esse meu ponto e o meu questionamento. Eu não enxergo. Pode começar? Pode responder? Sim, Pronto. Eu não enxergo que existe um foco apenas na questão da submissão da mulher, porque, na verdade, a literatura igualitarista, mutualista, sempre ressalta a ideia de que todos os seres humanos que são convertidos devem se submeter, de alguma forma, uns aos outros e a Cristo. A gente não nega a submissão. A gente nega a submissão exclusiva da mulher. A submissão ela tem que ser de todos, tanto obediência às autoridades que a gente está submetido num contexto político, tanto dentro do contexto de igreja. Então, a gente tem o próprio Cristo dizendo que não será assim entre vós, no sentido de um querer liderar ou dominar o outro, mas sim ser servos. E o próprio Jesus se coloca nessa posição de servo. Então, quando eu analiso, por exemplo, a ordenança específica dada ao homem de morrer por essa mulher, isso também é uma espécie de submissão. Só que o problema é que parece que ofende falar que o homem também tem que se submeter. É como se fosse uma coisa ofensiva. E não deveria ser, porque com nossa posição enquanto cristãos deveria ser obedecer com tranquilidade, nos submetermos com tranquilidade, e não é uma disputa aqui para saber quem domina. Na verdade, existe uma disparidade. A gente tem hoje
mulheres sendo proibidas de determinadas funções dentro da igreja, com base na narrativa bíblica, então existem proibições de exercer determinados cargos, etc. E os homens, eles são incentivados a tomar a posição de líderes e a ativamente servirem alguma coisa. A intenção mutualista é, na verdade, tirar essa proibição, não é dizer assim, mulheres, vocês devem fazer e acontecer, e eu mesma não tenho pretensão nenhuma de ser pastora, graças a Deus, não tenho nem chamado, nem predisposição. Então, não é sobre mandar mulheres irem mais e etc. Na verdade, é dizer, todas elas que já obedecem, já se submetem a Cristo, se submetem dentro da igreja, dentro do contexto de comunidade, dizer para os homens também que eles precisam se submeter, porque, na verdade, lutar por liderar, lutar por ordenar e por mandar, na verdade, é antibíblico. Essa é a teoria. Então, e outra coisa, você falou assim sobre provisão. Não existe textos bíblicos para a gente apoiar a ideia de que o homem deve ser provedor. Não existe. A gente tem, inclusive, textos bíblicos que falam sobre mulheres trabalhando de forma louvável. A gente tem o texto mesmo de Provérbios que fala sobre mulher... Quem achará, né? A mulher virtuosa, quem achará? E o texto que descreve essa mulher é uma mulher que trabalha o tempo inteiro. Então, o trabalho em si também não é um problema, exceto quando ele se torna exploratório e tal. A gente vai falar sobre isso se entrar em Gênesis. Mas, enfim. Então, não existe essa divisão de que o homem provê e a mulher não trabalha. Na verdade, a mulher da Bíblia, ela é uma mulher que tem muitas personalidades, assim, e isso, na compreensão mutualista, gera cadeias que Cristo não colocou. Essa ideia de que mulheres não podem fazer determinados tipos de coisa. Então, a luta é pela proibição, para tirar a proibição e não para impulsionar determinadas, enfim, proeminências de um gênero pelo outro, entendeu? É, na verdade, tirar a proibição. Roxana, réplica? Tá bom. Então, a verdade é que eu acho que a gente concorda mais do que você imagina, então. Porque eu acredito, então, num contexto de mutualidade. O que isso quer dizer? No contexto de reciprocidade. O que eu não acredito é que elas vão ser desempenhadas da mesma maneira, justamente por conta da narrativa bíblica. Então, ambos se submetem uns aos outros, só que de formas distintas. E isso está lá em Efésios. A mulher em submissão e o homem nesse cuidado e nesse amor sacrificial de entrega. E eu não consigo ver isso como negativo, isso porque eu acredito que, inclusive, a parte mais, talvez, difícil fique para o homem, porque o contexto de submissão tem as suas dificuldades, a gente pode falar sobre isso mais para frente, porque esse não foi um contexto fácil para mim, mas se eu posso responder esse ponto, porque o tempo é curto, é de que eu acredito que a mutualidade existe, só que elas não vão ser correspondentes da mesma maneira. E eu acho que é por isso que essa relação é tão harmônica, porque justamente um vai entregar uma parte crucial desse amor sacrificial e o outro dessa subserviência que não é cega, ela é espontânea justamente porque ela reconhece esse fator de entrega máxima, que pode ser confiável justamente porque se espelha em Cristo. Eu não sei se vai dar tempo de eu responder a questão da provisão, mas a forma como o homem é direcionado no contexto da queda, para mim parece que a responsabilidade é não única, mas maior no contexto de provisão, parece ser do homem. Se a gente for olhar até para um contexto de quando, por exemplo, a mulher ganha um bebê, mesmo que ela seja a mulher mais trabalhadora do mundo, em certo grau, em certo momento, ela vai ter que ficar dependente daquele homem. Então, parece que as relações, elas vão levando a gente para compreender que, óbvio, a mulher pode trabalhar, eu não sou dessa linha super extrema, de que a mulher tem que obrigatoriamente ficar em casa, mas que parece sim que esse contexto parece ser um ordenamento que faz muito mais sentido e que ele é muito mais enfático no contexto da vida masculina. Acho que é isso. É isso. 2 minutos. Agora é a vez da Thaís fazer a pergunta. Pronto. Já que você citou a questão de Gênesis, eu já vou citar a pergunta que eu tinha separado para isso. Eu vou ler aqui porque para eu lembrar, né? A dominação masculina sobre a mulher é explicitamente apresentada como uma consequência da queda em Gênesis 3,16, que diz: ele a dominará. Se a obra redentora de Cristo, em Gálatas 3,28, visa quebrar as barreiras de divisão do mundo caído, dizendo que não há mais homem nem mulher, pois todos são um em Cristo, porque a redenção em Cristo reforçaria uma estrutura da queda ao institucionalizar ela na igreja, em vez de buscar restaurar a parceria mútua da criação original. Roxana, 5 minutos para responder.
Tá, eu só quis dizer que no primeiro aspecto eu quis falar mais sobre uma questão matrimonial, então agora a gente vai entrar numa questão mais denominacional, que parece. Lendo Gálatas 3:28, eu tenho uma perspectiva diferente dos igualitaristas, porque eu entendo que quando Paulo vai dizer que não é judeu, não é grego, não é escravo nem livre, ele vai estar falando sobre eu não sou tão, eu não conheço tanto de contexto histórico quanto a Thaís, mas eu entendo que ali havia um contexto muito sectário, etnicamente falando, e isso era um marcador cultural muito forte. Então eu percebo que Paulo está querendo dizer justamente que essas pessoas elas podem ser salvas como um todo, elas vão ser percebidas por Deus como um todo e que elas têm a chance da graça como um todo. Só que isso não implica, isso não infere que necessariamente isso vai mudar as funções pré-estabelecidas. Porque, na verdade, eu entendo que essas funções geram um contexto de ordenamento nas relações e não de desarmonia. Isso quando bem aplicados. Isso quando espelhado no modelo perfeito de relação entre Cristo e a igreja. Né? Eu entendo que muitas vezes essa percepção da submissão ela é mal compreendida pela mal aplicação de homens que são muitas vezes agressivos, de homens que são abusivos, mas de que existe um modelo que seja saudável. Então, mas voltando para Gálatas, eu entendo que é isso, que está falando sobre um aspecto muito mais do reino espiritual e não necessariamente que a partir de agora todos nós vamos executar as mesmas funções e sermos iguais em todos os aspectos da nossa vida. Eu sei que o igualitarismo tende a dizer que não é isso, mas fica parecendo, né? E eu não acho que essa é a mensagem que... não acredito que seja essa mensagem que Gálatas esteja passando. Sobre Gênesis, eu sei que está no seu tempo ainda, só para ver se você quer comentar alguma coisa sobre Gênesis, sobre a questão de dominar. Você falou sobre Gênesis, em qual aspecto, perdão? No sentido de que em Gênesis 3 fala que ele te dominará, né, como consequência do pecado, e aí a dominação masculina surgiria a partir do pecado. O que eu entendo sobre isso? Eu entendo que a questão de autoridade, ela sempre existiu em Gênesis por essa comunicação divergente. Eu não estou falando uma comunicação superior, mas uma comunicação diferente com Adão. Quando ele comunica, né, a questão da árvore, dá para se compreender que essa mensagem foi repassada para Eva através de Adão. Mas eu não vou fazer aqui uma citação extra-bíblica, mas é o que fica parecendo. Mas a Adão é direcionado diretamente, não porque ele é um ser especial, mas porque ali cabia um contexto de autoridade. Então, tanto isso acontece, já deve ser um argumento batido para a Thaís, mas eu não posso deixar de citar porque é uma coisa que eu acredito, que no momento da queda, mesmo sendo Eva a primeira a pecar, a responsabilidade é questionada a Adão. E mesmo um Deus que é onipresente chama pelo nome para que ele corresponda ao padrão de autoridade que ele sabia que tinha que responder, em relação a Eva, em relação ao Éden, em relação ao conhecimento que ele tinha. Então, eu acho que, eu acredito que essas questões, elas comunicam coisas muito importantes, elas não podem ser consideradas como aleatórias. A Thaís usou o tempo da Roxana para fazer mais uma pergunta. A Roxana também ganhou agora. Foi o tempo de pergunta, eu só lembrei a ela que na pergunta tinha 2 questões. Aí não rouba meu tempo não, deixa aí. Não, eu vou conceder para ela o direito de fazer mais uma pergunta durante seus 5 minutos e você tem direito à réplica agora. Entendi, eu achei que ia tirar dos meus 2 minutos. Pois bem, ela falou sobre Gálatas 3:28. Eu não entendo que Gálatas 3:28 se restringe exclusivamente à salvação, não. Porque como ele fala, nisto não há judeu e nem grego, claro que fala sim sobre salvação também. Só que não é só isso. Até porque eu entendo que o reino em si não é só sobre isso, porque se fosse assim, Jesus morreria aqui por nós e todo mundo ia ser automaticamente assunto aos céus. A gente tem um propósito aqui na Terra. Então, quando ele fala não há judeu nem grego, judeus podiam ser salvos. Na verdade, eles eram salvos pelo meio da aliança étnica, né? Então, não era um contexto de que judeus não podiam ser salvos antes. Eles podiam ser salvos por meio dessa aliança étnica. E a liderança que existia, que é defendida pelos complementaristas que existia antes da queda, eu também não enxergo que exista somente após a queda. Inclusive, é importante dizer que é um contexto preditivo, é um contexto preditivo e não que Deus estava amaldiçoando. Deus, não entendo isso, que Deus estava, a partir daquele momento que o pecado entrou na humanidade, Deus amaldiçoou a mulher ou amaldiçoou o homem. Não.
Deus, ele narrou, agora que o pecado entrou no mundo, o homem vai querer dominar a mulher. Agora que o pecado entrou no mundo, o seu trabalho vai ser dificultoso, as pessoas vão te explorar, então vai ser dolorido para você trabalhar. Agora que o pecado entrou no mundo, você vai sentir dor ao parto. Não é que Deus estava amaldiçoando, ele estava narrando as questões que aconteceriam uma vez que o pecado entrou na humanidade. E a tendência humana é de um querer dominar o outro, um querer, enfim, suplantar o outro. E essa questão de Deus já ter cobrado, ter cobrado a Adão essa responsabilidade já acontece nesse contexto de pós-queda. Antes da queda, a gente tem Deus dizendo para os dois a ordem de dominar sobre a criação. Então, existe claramente no contexto da análise do que Deus interpreta do homem e da mulher capacidade para dominar a criação. Então, existe uma capacidade intelectual de exercer domínio também da mulher. É isso. Ok. Pergunta? Tá. Deixa eu só organizar aqui, que eu separei tanta pergunta. Tá, mas vamos essa aqui. Como a Thaís lida com a submissão que é expressa lá em 1 Timóteo 2, 8 ao 14? Porque ela, os igualitaristas, como todos, eu não gosto, né, de generalizar, falam muito sobre o aspecto da influência da cultura. Se ela acredita que esses aspectos trazidos por Paulo também são influenciados pela cultura. Não sei se você tem aberto isso, se quiser eu posso ler aqui também. Pois que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem contenda, que no mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas, como convém à mulher, as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprende silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, e Adão não foi negado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Resposta? Pronto. Esse contexto aqui é interessante, sim. Eu gosto muito de estudar esse tema dessa carta específica. A carta inteira, ela é sobre corrigir falsos ensinos. A gente foca muito nessa parte que corrige os falsos ensinos das mulheres, só que existem várias partes nessa carta que vão ordenar os homens a não ensinarem de forma incorreta. Como, por exemplo, no início ele fala em 1 Timóteo 1, 3 a 4, ele diz: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, o que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Ele diz o quê? Não ensinem outra doutrina. Ele está mandando que aqueles homens daquela comunidade não estivessem ensinando falsas doutrinas. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente foca muito na questão de que as mulheres estão sendo proibidas ali, mas os homens também são proibidos em vários períodos da carta. Eu só separei um trecho, mas assim, se eu fosse... tem outro aqui que eu separei também. O Espírito diz claramente: por causa da hipocrisia, isso aqui é 1 Timóteo 4, 1 a 3. Diz: por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada, alguns abandonaram a fé e seguiram espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graça, tal. Uma das doutrinas que claramente estava rodando lá era da proibição do casar. Isso é importante. Lembrem disso. Então, primeiro, o contexto cultural da época era de culto a Ártemis, no mundo secular. Essas pessoas que estavam se convertendo estavam vindo dessa doutrina de mitologia grega e de adoração a Ártemis, que era uma deusa. Como a gente sabe elementos disso no texto? Primeira evidência, quando ele fala não se adornem com tranças. Se você jogar na internet, Ártemis, a primeira imagem que você vai ver em todas é ela com o cabelinho de trança. A deusa era representada com tranças. Então, as profetisas que adoravam ela usavam tranças. Então, quando Paulo está dizendo para as mulheres não usarem tranças, ele está dizendo para não se adornar com o intuito idólatra. Então, primeiro ponto. Segundo, ela foi uma deusa que jurou virgindade eterna. Então, ela passou a ser associada à obstetrícia, porque tem uma história da mitologia grega que ela viu o parto da mãe dela sendo muito dificultoso e tal, então ela passou a ter meio que um trauma de gravidez, por isso que ela jurou virgindade eterna e passou a ser cultuada por mulheres grávidas.
Então, por isso, ela se tornou a deusa que protege as mulheres grávidas. Por isso, no final, ele fala que a mulher será salva não pela adoração. Essa parte do não pela adoração sou eu incluindo no texto, tá? Mas sim pela fé, no amor e na santidade. Ou seja, em Cristo, essa mulher vai ser salva. E a parte que fala sobre proibir o ensino, na verdade, deixa eu ver qual é a autora. Acho que é a Cynthia Long Westphal. Ela fala no livro Homem e a Mulher em Paulo, um negócio desse, assim. Ela fala que, na verdade, o tempo verbal, que foi traduzido para não permito, seria não estou permitindo nessas condições. Então, não estou permitindo que as mulheres ensinem se for para ensinar falsas doutrinas, se for para fazer culto a Ártemis, se for para essas mulheres, quando estiverem grávidas, pedirem auxílio a Ártemis e não a Deus. Então, rolava muito ensino errado nesse período. Então, o que Paulo está fazendo é redarguir, corrigir. Assim como essas mulheres estavam ensinando coisas erradas, e ele fala, enquanto você tiver com essa compreensão incorreta e idólatra do evangelho, vocês não podem falar. E homens da mesma forma, porque aí como você tem essa evidência que em outros momentos ele deixaria falar. Em vários textos da Bíblia, ele vai ensinar mulheres a como profetizar da forma correta, ele vai louvar colaboradoras do evangelho por estarem falando sobre o evangelho. Então, assim, ele não proíbe, de fato, que mulheres falem no geral, mas sim nesse contexto. Enfim, é isso. Não sei se eu estourei meu tempo. Não estourou, não. Réplica? Tá. Pode começar? Pode? Pode sim. Ah, tá. Então, na minha interpretação e na interpretação da maioria dos complementaristas que eu sigo e que eu acompanho, fica difícil ter essa mesma compreensão. Isso porque Paulo, ele se volta falando sobre, primeiro, essa questão do silêncio, né? A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, não permito que ensine autoridade, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, Paulo, ele tinha abertura, mesmo ela falando que era um contexto cultural de época difícil, para deixar certas inferências que não se voltassem para esse contexto criacional, mas ele se volta para isso. Ele coloca um porquê. Então, o porquê ele foi criado primeiro e depois Eva parece ali ser muito relevante, porque ele usa isso como uma questão de explicação cabal para aquela situação. E eu não acredito também que esse seja um contexto de silêncio absoluto. Eu reconheço que existiram mulheres usadas por Deus, mas eu não reconheço, como a Thaís já deve saber, que o contexto de profetização naquele contexto tinha o mesmo contexto autoritativo, né? Então, eu não acredito em igrejas que querem silenciar mulheres. Eu tenho uma personalidade extremamente forte. Eu conheci meu marido debatendo no TikTok, esse é meu primeiro debate pós-conversão. Então, eu sou uma mulher que jamais aceitaria ser colocada em uma situação em que realmente ela fosse injusta. Mas foi justamente compreendendo certos aspectos criacionais e que, quando eles são bem encaixados, eles trazem harmonia e não competitividade, que, na verdade, eu entendi que tem sentido. E que, justamente por cada parte do corpo na igreja ter o seu próprio a sua própria utilidade, que não parece ser uma visão de Paulo, e não é uma visão nossa como complementaristas, que homens e mulheres tenham as mesmas funções, porque esse é um contexto que se apresenta já lá no Éden, de funções diferentes, mesmo tendo igual valor, mesmo tendo igual importância, mesmo tendo igual utilidade, mas não desempenhando os mesmos papéis. Então, o fato de Paulo se voltar para a ordem criacional é muito relevante para mim, me faz entender que essa percepção dos igualitaristas parece mais uma inferência e uma suposição. Vai lá. Ok. Thaís, por favor, pergunta. Pronto. Acabou não dando tempo de comentar essa questão da ordem criacional, aí talvez nos minutos finais dê para eu voltar para isso. Eu queria fazer, ainda nesse texto, essa pergunta eu não anotei não, porque era uma curiosidade pessoal. Eu vi que alguns complementaristas interpretam que a mulher não pode ensinar de maneira nenhuma, você já disse que não concorda com esse tipo de extremismo, né? Tem o John Piper, tem o Wayne Gruden, mas até os complementaristas mais restritos, eles têm problemas com mulheres ensinando de forma autoritativa. E aí, eu vou partir um pouco para uma pergunta mais pessoal, no sentido de que a sua presença nas redes sociais, normalmente eu já vi você se posicionando assim, tal coisa é heresia, ou tal pastor cometeu heresia.
isso não seria um ensino autoritativo que o complementarismo proibiria e que iria de forma contrária, já que você não faz uma análise contextual e cultural, como eu faço, desse texto? No caso, para você, provavelmente é uma aplicação estrita, né, do texto. E aí, isso não seria uma... Você não estaria infringindo essa regra? Enfim, não sei se deu para entender. Essa foi uma pergunta que eu fiz pessoalmente para o Rodrigo Mussolini. Sobre a opinião dele, ele não soube opinar. Então, eu preferi perguntar isso a quem eu considero uma autoridade na minha vida, que é o meu pai, que é pastor há 20 anos, e ao meu marido sobre a percepção dele. E por que eu não considero um ensino autoritativo? Porque eu não direciono uma igreja liturgicamente e absolutamente eu recebo muitas mensagens por direct todos os dias e a primeira coisa que eu aconselho é para que essas pessoas façam o acompanhamento pastoral. Então, o que eu estou fazendo ali é basicamente falando sobre as minhas experiências, até porque eu não falo estritamente sobre isso, né? Apresento meu dia a dia e outras questões. Então, eu não levo isso como um ofício de vida, como é o papel de um pastor, né? Então, por vezes, eu estou ali lançando questionamento como uma irmã em Cristo, participando de embates que realmente são calorosos, são difíceis, mas eu não acredito que eu estou... Primeiro, que eu acredito que o culto oficial ele é muito diferente e ele está ficando ainda mais diferente ainda porque eu estou em um processo de transição de congregação. Por exemplo, eu estou saindo da igreja reformada e estou indo para a igreja luterana. Então, o culto oficial, que possui sacramentos, agora indo para uma igreja que é mais tradicional ainda, ele tem uma simbologia muito maior e um peso muito maior, né? Não só pelo lugar em si, mas pelo que aquele momento representa. E quando a pessoa está ensinando de forma autoritativa, ela está ensinando um contexto doutrinário oficial e definindo qual vai ser o direcionamento litúrgico daquela igreja. E essa é uma responsabilidade que eu não posso pegar para mim um simples vídeo de internet, né? Eu estou ali mais contando sobre as minhas vivências e fazendo questionamentos que eu acredito que sejam válidos. Mas, por vezes, pode sim que eu possa ultrapassar algum limite. Eu sou recém-convertida e eu tenho uma personalidade bem difícil e o contexto de submissão, ele é exercitado até o fim da vida, até para nós complementaristas. Thaís, Pronto, é isso. Considerando que essa parte do se o que você faz cabe ou não, né, nessa questão autoritativa, é realmente uma questão super pessoal, então não tenho nada a dizer sobre isso, é uma questão do que você faz e mesmo a forma que a sua consciência interpreta diante da sua compreensão das escrituras. Mas voltando sobre essa questão do texto, se a gente não fizer uma análise cultural, o texto ele é muito taxativo, inclusive é isso que o John Piper usa para proibir que mulheres ensinem no geral, porque se a gente for ler ipsiliteris, ele diz: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Então, não permito que a mulher ensine, ponto. Se a gente for fazer uma análise literal, ele está dizendo: não ensine. Aí, o que eu disse? Eu acredito que teve um erro de tradução, acredito que tem uma questão cultural, mas se for nessa linha complementarista de analisar de forma literal o texto, ele está dizendo: mulher não pode ensinar. Ponto. E diz: esteja, porém, em silêncio. E aí, como você falou da questão que ele apela para a ordem criacional, vou até falar sobre isso aqui, já aproveitando que sobrou um tempinho, né? Qualquer coisa você me dá um sinal, porque são só 2 minutos, né? você Enfim. tem 40 segundos. Ai, citar um foi criado primeiro e o outro depois não significa necessariamente importância maior de um sobre o outro, porque, enfim, vários primogênitos que nasceram primeiro foram escolhidos em detrimento de seus irmãos que nasceram depois. A narrativa bíblica é lotada disso, então os últimos serão os primeiros, enfim, tem várias lógicas contrárias dentro do evangelho, então não necessariamente dizer que um foi criado primeiro e o outro depois seria uma questão que diminuiria o outro, mas enfim, é isso. Ok, vamos para mais um bloco de perguntas. Ah, tá. Nossa, eu tinha muita coisa para comentar ainda, mas tá. E começa sempre a Oksana. Tá. Só um minutinho, gente. Durante a pesquisa do tema, eu fui pesquisar aquilo que a gente tinha no Brasil, porque as traduções de livros, elas em inglês não são muito vastas aqui. E aí, lendo as autoras sobre igualitarismo, eu ouvi muitas palavras como, por exemplo, protagonismo, ter título, reconhecimento.
E essas palavras aparecem recorrentemente. Você não acredita que essa é uma busca negativa de influência ou de autopromoção? Isso para o contexto cristão? Pronto. Até cheguei a pincelar um pouco disso no início, né? Que, independente do que. Eu não posso responder por todos os complementaristas, ou todos os igualitaristas, todos os mutualistas que tem aqui. Tem algumas que eu gosto, algumas que eu sigo, e outros que eu nem sequer conheço, né? É um tema que, inclusive, é bem pouco falado, né? É um termo que a maior parte das pessoas nem conhece. Então, assim, como eu disse no início, o meu objetivo em democratizar esse ensino e essa análise, essa parte teológica, é com o intuito de zerar a proibição e não necessariamente impor um protagonismo. Tanto que a minha base principal, que me fez virar igualitarista, mutualista, foi eu ter lido a defesa acerca da submissão mútua. Quando eu li a submissão mútua, eu falei, cara, isso aqui é plenamente cristão. Eu não posso dizer que cristãos não devem ser chamados à submissão, ou que um deve dominar sobre o outro. Quando eu li isso, porque eu já fui dessa perspectiva de achar que um liderava o outro, que isso era uma forma que, se for feito em amor, tá tudo certo, que é a forma como Deus instituiu e tudo mais. Eu já pensei dessa forma. E quando eu li a ideia sobre a submissão mútua, foi que me fez virar a chave e mudar de opinião. Então, justamente por eu ter mudado de opinião com a submissão mútua, é que eu não prezo por essa questão de mulheres têm que dominar e etc, etc. Eu acho que, na verdade, a gente não pode proibir elas. E eu acho que a predisposição de liderar e etc, ela não é propriamente de gênero, ela é de capacidade. Por exemplo, eu não gosto de liderar absolutamente nada, mas eu gosto de falar em público, por exemplo. Meu marido, ele ama ensinar, mas em público ele já não fala tão bem. Então, cada um tem uma capacidade, uma habilidade diferente. Ele consegue lidar com crianças, ele é professor, então ele consegue lidar com crianças. Eu odiaria estar numa sala cheia de criança gritando no meu ouvido. Então, assim, cada um tem uma predisposição, e eu acho que isso não se dá em detrimento de gênero. Eu acho que existem mulheres que nascem com muita predisposição a ensinar e a serem bem sucedidas em determinada área, e tem homens que têm habilidades distintas em outras áreas também. Então, a gente vai ter mulheres que são muito boas na área científica, homens que são bons, enfim, na área de engenharia, outros que são bons na área de letras. Enfim, é isso. Eu acho que essa definição não se dá em detrimento de gênero, mas sim de capacidade, e que Deus ele pode chamar mulheres para exercer esse papel, e homens também da mesma forma, enfim. Não é um pelo outro e um suplantando o outro. Ok, réplica. Então, sobre a questão de ensino, eu tenho a perspectiva de que esse ensino ele pode acontecer, mas ele é limitado. E voltando a fazer um pequeno recorte sobre meu ensino na internet, 85% do meu público é feminino. Eu tenho um clube do livro, né? Nós somos 62, apenas tem 2 homens. Então, assim, eu foco em trazer assuntos que fazem parte do nosso universo, justamente porque existe esse mandamento aqui em Tito, e ele conta pra gente em que contexto a mulher pode ensinar, né? Do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, a fim de instruírem as mais jovens, recém-casadas, a amar os seus maridos e filhos, serem sensatas, puras, donas de casas, bondosas, sujeitas. Eu não acho que as únicas atribuições da mulher podem ser essas, porque a gente tem provérbios, por exemplo, mas eu acredito que essas aqui são muito importantes, e a relação que as mulheres podem ter de ensino umas em relação às outras, e outros serviços também em relação à vida da igreja que não precisam necessariamente estar em uma posição de liderança. Às vezes me parece meio que uma política do eu nem queria fazer, mas agora que eu descobri que eu não posso fazer, então agora eu quero fazer. Porque eu até li uma lista que você falou, que você mostrou no seu TikTok, de uma lista de coisas que as mulheres supostamente não podiam fazer, de uma lista de 1 a 5. Eu não considero que aquilo é um contexto bíblico, mas eu fui parar para observar a quantidade de coisas que as mulheres podem fazer, ela é abissalmente maior do que as que, do que elas não podem fazer. Então, às vezes, o que soa no discurso igualitarista é a necessidade de usar o homem como métrica, e não as próprias milhares de opções que existem nesse cenário para poder servir. E às vezes esse falso entendimento de que
o pastoreio está necessariamente ligado a uma posição de dominação, de mandar. Eu, como filha de pastor, né, posso dizer que talvez seja a área que mais serve, a área que é mais cobrada e a área que mais sofre em muitos aspectos, sabe? Então, às vezes, acho que parece uma visão um pouco idealizada do que é esse cenário e simplesmente por um contexto de rebelião mesmo. Eu não queria muito falar de feminismo aqui, mas não tem como não pensar que talvez não seja influenciado um pouco por essas vias, sabe? Thaís? Pois bem, você citou a questão de Tito, é interessante, eu vou voltar a pergunta vai focar nisso, porque todos os textos que falam sobre submissão da mulher também falam sobre submissão dos escravos a seus senhores. Então, a exortação para as esposas se submeterem a seus maridos aparecem nos mesmos códigos domésticos sempre. Então, você vai pegar Colossenses, vai falar sobre escravos. Vai pegar Tito, vai falar sobre escravos. Vai pegar Efésios, vai falar sobre escravos também. E se a igreja hoje entende que o princípio do evangelho transcendeu e aboliu a aplicação literal da submissão na escravidão, por que não aplicamos essa mesma hermenêutica redentora à estrutura de submissão hierárquica no casamento, entendendo-a como uma concessão cultural que o evangelho visa transformar? Então, deixa eu só reler aqui. Tá. Então, a interpretação em que eu fui pastoreada e ensinada, e aqui eu replico, é que eu não consigo compreender que Paulo ele via a questão da escravidão com bons olhos, mas ele queria passar um princípio por trás. E sempre que ele vai falar sobre a questão dos escravos e dos senhores, ele também vai falar sobre outras relações que envolvem certo grau de hierarquia. Por exemplo, são os pais e filhos. E a gente não tem como acreditar que, então, porque se a gente retira um, a gente vai ter que retirar os outros. Então, eu não acredito que exista um mundo possível na vida cristã em que os filhos têm autoridade sobre os pais ou igual autoridade. Então, o que eu entendo aqui é que Paulo está querendo passar um princípio muito mais profundo. E como eu falei, eu acredito no serviço mútuo, na subserviência mútua, da submissão mútua que seja, porque tem gente que não gosta da palavra subserviência, mas eu levo o serviço na vida cristã de uma forma radical. Então, quando ele traz o Senhor para a consciência de humanizar esse escravo, então ele está rompendo com a lógica que existe no contexto de escravidão. Então, todas essas relações, ele vai trazer esse contexto de respeito mútuo, de serviço mútuo, e eu não acredito, óbvio, que a escravidão seja algo que a igreja deva replicar, mas sim, existem contextos históricos que eles são inegáveis, mas que eu acho impossível de retirar os outros dois. Eles se explicam por si só, sabe? E eles se replicam em outros momentos da Bíblia também. Acho que é isso. Ok. Thaís? Então, na minha compreensão, é importante analisar de dentro de qual lugar Paulo fala. Quando ele fala, inclusive, sobre pais e filhos, é em um contexto que existiam regras muito absurdas para o que os pais podiam fazer com os filhos naquela época. Tanto que a lei, em vários momentos, vai botar coisas que as pessoas pensam, meu Deus, que absurdo. Só que, sem a lei, era, inclusive, muito pior. O que as religiões mesopotâmicas faziam com seus filhos era muito pior. Existiam torturas físicas e psicológicas. Então, dentro dessa dinâmica do que Paulo vai falar sobre submissão, ele não está falando sobre um conceito de pais e filhos que nós temos hoje na atualidade. Ele também está falando dentro de um contexto histórico. Então, a relação em si não é um problema. Por exemplo, a relação de... Eu já vi gente falando assim, a gente aplica o princípio da questão de servidão de um trabalhador com um patrão. E tá tudo bem se você aplicar nesse princípio, considerando que, dependendo da forma como essa relação for feita, o problema vai existir. Então, você pode aplicar, sim, determinadas regras no contexto de relacionamento, no contexto de pais e filhos, só que dependendo da forma como essa aplicação for feita, se torna pecaminosa. E aí a gente vai entrar na questão de que, para você, o que não seria um problema, seria só o extremo, tipo assim, seria agredir, bater, sei lá, um marido para uma mulher, seria agredir, bater, total, xingar, enfim, violências psicológicas e físicas, patrimoniais, o que para você seria essa dominação, só o ato de o homem já se colocar nessa posição de, eu domino em relação a você, para mim já é um problema, entendeu? Então a gente vai divergir um pouco no que seria
especificidade do arbítrio que essas relações trariam, né? Enfim, falei certo. Então, existem essas relações, como eu disse, a gente não vai abolir necessariamente uma relação de... Estava um som trocado. A gente não iria abolir necessariamente as relações, mas a forma como ela se dá. Então, se... Acabou, né? Tá. Por favor. É isso, né? É pergunta agora? Sim, pergunta. A minha pergunta ela é bem específica sobre uma personagem que aparece recorrentemente nos livros ou nas falas dos igualitaristas, que é Miriam, que realmente tem uma história bem bonita, ela é uma profetisa importante, ela prezou pela segurança de Moisés. Entretanto, tem uma especificidade que, por vezes, eu acho que as contribuições são exaltadas e o motivo pela qual ela é repreendida muitas vezes é esquecida. E o que me parece no comportamento de Miriam é justamente um comportamento que replica muito o comportamento de Eva e de algumas igualitaristas, né? Isso para a gente não generalizar. Que é aquela pergunta que ela faz, né? O senhor só fala por eles, não fala ele também por nós? Um ciúme ali, mesmo já sendo profetisa, mesmo já sendo reconhecida, ela não se dá por satisfeita, ela quer o mesmo reconhecimento. E aí, os livros que eu li, foram 2, né, sobre igualitarismo, me parece uma romantização de Miriam, esquecendo o contexto de rebelião do comportamento dela, e que parece muito um comportamento de Eva, né, dessa subversão e desse desrespeito à autoridade de Moisés, no caso. Tá aí 5 minutos para responder. Tá. A primeira coisa, assim, dentro do que eu uso para argumentar, Miriam não toma muito um aspecto, assim, muito protagonista dentro das citações de mulheres na Bíblia, para mim, né? Mas, assim, existem algumas evidências muito, eu admito, que são muito, assim, poucas e frágeis. Tem um textinho, assim, em Miqueias 6:4, que é que mostra uma evidência de que talvez ela teria exercido um papel de liderança, que diz... Deus diz: pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Então, Deus encaixa como uma das pessoas que estava liderando Miriam. Isso está em Miqueias 6:4, se quiser conferir. Quando fala sobre essa questão de que ela se rebelou e desobedeceu, super comum, assim, é uma pessoa pecadora como qualquer outra, e da mesma forma como Davi, por exemplo, era um rei e pecava, e ainda assim era um homem segundo o coração do Senhor. Existem vários homens na Bíblia que pecavam e ainda assim não deixavam de exercer determinados graus de liderança e enfim, de liderança mesmo, né? E o que você fala sobre Eva, a gente discorda aí, porque eu não acho que Eva agiu contrariando a liderança de Adão. Eu acho que Eva agiu em desobediência ao próprio Deus. Então, Eva pecou em desobedecer a Deus. Inclusive, os falam assim: o pecado de Eva foi querer suplantar a liderança masculina. Só que se ela realmente quisesse suplantar a liderança de Adão, por que que quando a serpente fala para ela, se você comer desse fruto, você vai ser sábia, ela pega o fruto e divide com o marido? Se ela quisesse dominar ele, ela não dividiria o fruto, ela não falaria assim: poxa, é pra gente conhecer junto. Claro que ela fez isso com a pior das intenções, pecou, a gente sabe, não tô aqui querendo romantizar a atitude de Eva, porque ambos pecaram em igual escala, os dois têm o mesmo grau de culpabilização, mas essa coisa de colocar Eva como se fosse uma mulher rebelde, ela é rebelde em relação a Deus. Inclusive, a obediência que nós devemos, enquanto cristãos, para minha compreensão, é a Deus e único exclusivamente, até para a gente evitar o risco de idolatrar homens falhos. E justamente por eu não idolatrar homens falhos, mulheres falhas, que eu digo que Miriam tranquilamente errou, foi repreendida pelo Senhor, mas não deixava de exercer esse cargo de liderança que eu extraio de Miqueias 6:4, quando Deus fala, o próprio Deus fala que enviou o povo de Israel e adiante deles Moisés, Arão e Miriam. Réplica? 2 minutos, né? Isso. A primeira coisa é que eu não acredito que o pecado de Adão e Eva tenha o mesmo peso. Eu acredito que, inclusive, o peso maior é sobre Adão, tá? Isso porque ele recebeu esse direcionamento primariamente e porque, pelo que a gente consegue perceber, pelo que o próprio Paulo fala, existem certas interpretações que, quando ele fala que Eva foi enganada e Adão não, é porque Eva pegou
pecou com um grau maior de ingenuidade, enquanto Adão peca conscientemente. Então, eu acredito, inclusive, esse peso foi maior em relação a Adão, justamente porque, quando isso acontece, a ele é chamado. Sobre Miriam, eu não posso inferir nada a Thaís, porque ela não escreveu sobre isso. Foi mais uma pergunta pessoal mesmo, pelo que eu li, porque parece ser uma romantização de uma história que eu acredito que ser bem importante, tanto pelas qualidades de Miriam, que não podem ser negadas como mulher de Deus, mas o contexto de ira de Deus em relação a esse comportamento da mulher quando ela quer usurpar um papel e um lugar que não é dela, quando ela quer questionar uma posição de autoridade que foi instituída pelo próprio Deus, e que isso parece ser um contexto bem importante para o próprio Deus, tanto é que Arão logo ali fala, ai, Deus me perdoa, e Deus perdoa mais a ela, para que ela aprendesse, né? Ela ficou lá 7 dias em lepra para poder aprender a lição. Então, eu acredito que esse ponto ele é bem importante e parece, pelo que eu li das autoras igualitaristas, que esse ponto não é tratado na seriedade devida. Então, parece uma exaltação, né? Dentre as milhares de personagens que aparecem, essa foi a que eu senti que existiu uma passação de pano, né? Enfim, é isso. Ok, quem pergunta agora é a Thaís. 1 minuto, Thaís. Estou muito em dúvida, porque tem várias aqui que eu gostaria, porque meio que o bloco acabou, né? Pode trazer qualquer outro tema. Então tá, vou botar essa aqui, eu acho que é mais simples. Muito se fala acerca da divisão de papéis para cada gênero na Bíblia. E aqui a gente ouviu muito sobre o que uma mulher não pode fazer. Mas eu gostaria de saber se existe uma divisão de papéis e um tem a capacidade de fazer algo e não fazer algo, quais seriam as atividades que o homem não poderia fazer? E aqui eu não falo assim, ele não pode matar, ele não pode roubar. Eu estou falando sobre uma coisa que seja específica do homem. Então, ele não pode, sei lá, dar um tiro em alguém. Não, a gente sabe que isso é da raça humana. Em tese, todos não poderiam enquanto cristãos. Falando assim, dentro do reino, o que um homem não pode fazer dentro desse, se ele for exercer essa questão desse papel masculino trazido na Bíblia, conforme os complementaristas. Pode falar? 5 minutos. Está querendo isso denominacionalmente ou no contexto matrimonial? Pode ser, tanto faz. Responda como você se sentir. Se você falar sobre a questão da sua denominação, também não tem problema, não. No contexto denominacional, os homens eles podem exercer todas as atividades eclesiásticas, mas não é qualquer homem, né? Tanto é que, por exemplo, se eu estou conhecendo agora mais a doutrina luterana, não basta só você fazer um seminário, precisa de um contexto de compreensão vocacional para aquilo. Não basta só estudar teologia na Igreja Reformada, que a gente congregava anteriormente. Tem que existir uma avaliação de um presbitério mais maduro para perceber se você realmente tem preparo e tem chamado para aquilo. Então, às vezes eu acho que existe essa interpretação, existe, né, no meio protestante, porque cada um pode abrir, infelizmente a gente vive em certos contextos que a pessoa pode abrir a igreja que quiser, mas a gente está falando de ordenamento de uma igreja doutrinariamente séria, o presbitério, que são as pessoas mais maduras, vão avaliar se a pessoa tem chamado. Agora, falando de cargo específico, não existe nenhum cargo, não tenho constrangimento nenhum em admitir que não existe nenhum um cargo, se a gente está falando de cargos eclesiásticos, que o homem não possa fazer parte. Agora, nem todos que vão querer ou achar que tem esse chamado, necessariamente uma igreja vão conseguir exercer esse papel. Agora, no casamento, eu tenho mais tempo? Pode falar. Agora, no casamento, o homem não pode fazer várias coisas, bater, humilhar, né? Porque existe um padrão que o homem tem que seguir de amor sacrificial, que só pode ser instituído e analisado pelo próprio padrão de Cristo. Então, a gente não conseguiria imaginar um Cristo que humilharia, que bateria na sua mulher, mas sim que ordenaria e que direcionaria com amor, né? Com paciência, com gratidão, com todas as virtudes que a gente conseguia exercitar até o final da nossa vida, né? Essa ideia de que a autoridade ela está necessariamente ligada a um contexto humilhante ou degradante, eu acho que é uma visão um pouco caricata. Eu consigo entender de onde isso veio por conta do nosso contexto cultural, de várias histórias de mulheres que nos rodeiam,
mas eu acho que generalizar sempre é perigoso, independente dos lados. Sua réplica, Thaís. Pronto. Meu problema é justamente essa questão, assim. Eu entendo o que você diz, de nem todo homem vai ter habilidade para determinada função, mas a questão é, um homem pode tentar. No caso das mulheres, é uma proibição genérica e geral. Todas as mulheres não podem fazer aquilo ali. E como eu te disse, essa parte de que um tem predisposição e o outro não, eu mesma concordo. Mas a questão é, para mim, mulheres também têm predisposição e podem fazê-lo. Então, eu tenho um problema específico com essa proibição, que se são papéis bem definidos, existiria também coisas que homens não poderiam fazer. Só que, no caso, as mulheres têm vários nãos, e você citou aquela questão da tabela. Eu acho que você entendeu no sentido errado, porque assim, quando eu mostro a tabela, na verdade, até o número 5, mas eu sei que você disse que não concorda, não acha aquilo bíblico e tal, mas só para explicar até para a audiência que está vendo. Até o número 5 é o que uma mulher pode fazer. Do 5 em diante é tudo que ela não pode. E o Wayne Gruden diz que nem a 5 ela pode. Então, no caso, são 4 tarefas do que uma mulher pode fazer na igreja. A 5 diz que a mulher pode falar sobre Bíblia no culto, sem ser sendo pastora, tal. Ela chegava e falava assim, gente, vou ler um versículo aqui e falar um compartilhamento de uma palavra. Para o Wayne Gruden e para o Piper, ela não pode fazer isso. Se pegar um texto bíblico e falar no domingo, eu vou explicar aqui essa palavra. Não pode, entendeu? Então, o 5 tem um embate, mas o que se convencionou é que o 5, em tese, ela pode. Tem alguns pastores que discordam, mas o restante, na verdade, tem muito mais proibições do que permissões. As permissões são só 4. E eu acho que uma delas é permitir ensinar a criança, enfim. Ok. Se encerrou mais um bloco. Podemos combinar mais 3 blocos? Mais 3 blocos. Tá aí a Raul Sana agora pergunta. Tá. Peraí, gente, só um minutinho que eu me embolei nos meus papéis aqui. Posso falar? Pode. Eu só queria fazer uma correção. O que eu vi aqui da lista é que de 83 itens, eu imprimi aqui, 69 as mulheres podem fazer. Eu entendo que possa existir a argumentação. Eu não levo essa lista como base, mas se a gente levasse, por exemplo, acredito que ainda existem muitas coisas que as mulheres podem fazer, mas só para pontuar. Uma pergunta agora, né? Eu vi também uma parte que você comentou de que a reforma protestante ela colaborou para muitas questões, né, na questão da participação da mulher na igreja, mas em outros contextos ela também excluiu essas mulheres e retirou. Eu entendo onde você quer chegar, porque eu entendo que as mulheres, em todos os contextos da história, tiveram as suas dificuldades, mas eu considero que a reforma protestante foi o ambiente em que a mulher mais foi animada e ativada a ter uma participação ativa no reino de Deus mesmo e na igreja, mesmo com as suas debilidades. Eu queria saber um pouco o que você tem a dizer e o que você pensa sobre isso. Eu acho que a reforma contou, sim, com a presença de várias mulheres, mas a questão é que tanto elas foram privadas dessa participação que a gente não lembra o nome de quase nenhuma. A gente lembra o nome de vários reformadores. A gente vai citar aqui por horas o nome de vários homens. E eu arrisco que você provavelmente conhece, porque você estuda teologia e tal, você deve saber citar mulheres que participaram, mas da audiência que está assistindo agora, eu imagino que se essas pessoas pararem para pensar, me diga uma mulher que participou do processo, elas não sabem dizer. E eu fiz esse trabalho de estudar algumas mulheres, e quando eu conheci a história de várias mulheres que participaram, dentre elas a própria esposa do Lutero, né, que ela teve um protagonismo muito grande, mas na hora de ter sua história contada, ela não teve. E eu acho que isso é importante não no sentido de vou mostrar o quanto eu sou importante, nem nada do tipo, mas para criar realmente, fortificar a fé
de milhares de outras mulheres, porque uma coisa que o ser humano gosta muito e busca é identificação. A gente busca muito identificação. Então, como mulher cristã, vendo o exemplo de outras mulheres, a gente olha para os santos na Bíblia e a gente pratica e se espelha neles. A gente repele o que eles fizeram de errado e a gente pratica o que eles fizeram de correto. Então, eu acredito que contar a história dessas mulheres é extremamente importante. Eu tinha até um quadro que eu contava Mulheres Esquecidas pela Reforma. Acho que a editora, não sei se foi a Ultimato, lançou um livro que falava Vozes Femininas no início do protestantismo brasileiro, para tentar recuperar a história dessas mulheres, porque foi fortificado muito mais essa teoria de que a mulher ela serve, o homem lidera, e ao ponto tão extremo que diversas histórias foram suprimidas dessa história do protestantismo. Então, eu critico sim a questão, nesse ponto específico do protestantismo, porque quando a gente olha para a história católica, a gente tinha. Eu consigo citar, sem ser católica, eu consigo citar milhares de mulheres. Entende? Então, assim, meu ponto é justamente para onde foi esse imaginário dessas mulheres que participaram, se a gente não consegue lembrar de nenhuma delas. Quando a gente olha para a história católica, a gente consegue citar milhares de santas, a gente consegue citar milhares de mulheres que agiram com, enfim, com uma servidão, com uma entrega absurda, e talvez também pelo estímulo, né, de mulheres serem freiras e tal, e dedicação completa, que é até uma coisa que eu critico, porque a gente fala muito sobre o papel da mulher enquanto esposa, mas a gente não fala nada enquanto a mulher, enquanto cristã. Quem é ela? Qual o papel dela? A gente fala muito, a mulher tem que servir a seu marido, a mulher tem que servir a sua casa, tem que cuidar da... E quem é ela? Se ela não quiser casar, que inclusive é uma opção dada pelo próprio apóstolo Paulo. Se ela não quiser casar, se ela não... Nem questão de quiser, mas assim, se ela for chamada para as missões, quem é ela? O que a Bíblia diz acerca dela? As pessoas não procuram investigar. Então a gente consegue olhar para essas mulheres na história católica e ver mulheres que não casaram, mas ainda assim tiveram histórias belíssimas que são referenciadas e lidas por mim, inclusive, e gosto muito delas. Enfim, leio mesmo não sendo católica. Então eu tenho essa crítica específica da questão do apagamento dessas mulheres na história. Ok. A Roxana tem a réplica agora. 2 minutos. Tá. Mas assim, antes da reforma, a única vida santa que essas mulheres podiam ter eram os conventos. E se a gente for analisar um pouco desse contexto histórico, a vida delas não era nada positiva. Inclusive, foi a Catarina Vambora com Lutero que acolheu várias dessas mulheres e mostraram para elas uma outra perspectiva de vida, aquela perspectiva que Lutero fala para o sapateiro, que ele pergunta, como eu consigo servir a Deus? Ele falando, fazendo o melhor, engraxando o sapato da melhor maneira que você pode. E isso transformou a vida como as pessoas, a forma como as pessoas viam o evangelho. E isso foi transpassado para as mulheres, que só acreditavam que elas poderiam ser vistas como alguém que vivia uma vida santa se elas estivessem fora desse contexto de domesticidade, que era o que elas estavam inseridas. Eu, como dona de casa, eu tenho muito conflituoso para mim, porque mesmo estudando muito, eu estou numa posição hoje, no contexto moderno, em que eu sou vista, né, como essa mulher sempre passiva, essa mulher esquecida, essa mulher trancafiada. E essa não é a perspectiva da domesticidade, porque eu não tô esposa, eu sou esposa. Eu não tô mãe, eu sou mãe. E todas essas questões dentro da domesticidade, que vão revelar um contexto de serviço que muitas vezes não é percebido, e que no contexto bíblico é isso que é valorizado, que eu entendo que isso, na verdade, é o que traz virtude, né? E, novamente, eu volto a falar sobre o termo que a própria Thaís citou, sobre a questão do protagonismo. Depois que eu me converti, eu mudei a minha perspectiva sobre mim mesma, sabe? Quando eu entendi o meu grau de pecaminosidade, sou pecadora, entendi a intensidade disso e percebi que quanto mais a gente alimenta essa ideia de que nós merecemos alguma coisa, algum protagonismo, de o que a gente faz é importante, perde-se o valor do que é virtude. Porque, por exemplo, Catarina nunca pediu para ser reconhecida, várias mulheres na Bíblia nunca fizeram que isso fosse importante, mas elas foram lembradas justamente por isso, sabe? Ficou tão indiscutivelmente visível o contexto de serviço delas que a própria igreja, mesmo num contexto tão difícil, lembrou delas. Ok. A Roxana estourou o tempo na pergunta, então estão praticamente kits aí no uso do tempo, tá bom? Tá aí agora, né? Perguntas, por favor.
Tá. Eu vou fazer. São quantas ainda? Faltam duas? Uma só? Que aí eu tenho que escolher uma melhorzinha, né? Quantas? A gente pode combinar mais 2 blocos. Depois da sua pergunta, mais 2 blocos. Ah, pronto. O bloco que encerra é você, tá bom? Tá bom. Tá. Você citou a questão de Tito, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Só que voltando para 1 Timóteo 2,14, e você até cita isso, se a razão para proibir as mulheres de ensinar é porque a mulher foi enganada e se tornou pecadora, isso não implicaria, então, que as mulheres são, por natureza, mais suscetíveis ao engano que homens? E se for esse o caso, por que Paulo permitiria que mulheres mais velhas ensinassem as mais novas, colocando um grupo mais enganável para ensinar outro? E se não for esse o caso, como que o engano de Eva pode se tornar uma razão transcultural para a proibição? Tá. Ciclo Quando ele volta para o aspecto criacional, ele volta justamente para esse contexto de autoridade. Então, ele está ali delimitando a organização da igreja e como ela vai funcionar a partir de agora. Então, a relevância é a mensagem que o próprio Paulo quis passar nesse contexto de autoridade. E quando vai falar sobre as mulheres, não necessariamente essa interpretação. A interpretação que se tem é que essas mulheres, por serem mais velhas, consequentemente mais sábias, vão colaborar para o crescimento dessas mulheres no aprendizado da vida matrimonial, em relação aos filhos, a serem sensatas, a serem puras, ainda que mulheres pecadoras ainda conseguem passar esse contexto, porque a gente que lê a Bíblia, a gente vê que os anciãos sempre foram essas figuras vistas como pessoas geralmente mais sábias. Não era uma questão unânime, mas essa era uma questão cultural aceitável na época. Então, quando ele volta para esse contexto criacional, você pergunta, então, qual é a ligação que tem? Bom, ele foi Paulo que deu essa justificativa. E sobre o que a Bíblia se cala é mistério. E é por isso que, por exemplo, a minha posição ela nem sempre vai ser a mais popular. Acreditem os igualitaristas ou não, eu vejo que hoje, em um contexto mais mainstream, talvez a visão igualitarista ela seja mais aceita, porque ela não vai apertar onde dói, que é justamente a gente chegar e falar ao que a Bíblia mantém como mistério, eu simplesmente aceito. Ele usou o contexto criacional e acredito que Paulo, eu não gosto dessas inferências de que Paulo o tempo todo estava sendo influenciado pela cultura, porque tira o poder da inspiração. Deixa entender que talvez Paulo não é tão confiável assim. E eu que carrego o contexto da sola escritura não posso levar esse conceito porque eu acredito na inerrância das escrituras. Se eu questionar o tempo inteiro os porquês Paulo falou aquilo, ainda que eu goste de estudar o contexto histórico e ser agregador, é importante e obrigatório para o estudo teológico, mas eu não levo isso para a minha vida doutrinária porque isso vai me fazer questionar o tempo inteiro a validade das escrituras. E eu acho que isso não é benéfico para a nossa fé, principalmente, né, quem é reformado e tem uma linha mais parecida com a minha. E eu estou falando a minha porque eu ainda estou em processo de transição congregacional, então vamos ver como é que vai ser aí nos próximos meses. 2 minutos, Thaís. Pronto. Primeiro, começo pelo final, que você fala sobre a questão de talvez analisar demais a cultura seria infringir ou até questionar a questão da inerrância das escrituras. Na verdade, eu acho que é o contrário. Se a gente não analisar da forma cultural, a gente trata a Bíblia e as escrituras de forma leviana. Eu, inclusive, já vi ateu pegando o texto e dizendo aqui, ó, a Bíblia mandou matar uma mulher, a Bíblia mandou matar uma criança. Só que se você não entende o contexto cultural, você realmente vai fazer esse tipo de interpretação. Eu acho que a Bíblia tem que ser entendida no seu contexto de Gênesis, Apocalipse e de forma contextual. Se, por exemplo, a coisa mais simples do mundo, se a gente não entende que a Bíblia foi escrita inicialmente, os primeiros livros, né, foram escritos pelo povo judeu, a gente não entende a maior parte das escrituras. E é uma coisa tão simples, mas é cultural. A gente precisa entender linguagem, a gente precisa entender qual idioma foi escrito. Então, parte sim de uma análise cultural. Senão, eu posso pegar um texto lá da lei que fala que a mulher que foi estuprada, o marido vai pagar, o homem, na verdade, que o estuprador, paga um valor para o marido
para o pai dela, meu Deus, e pode casar com ela. Aí eu posso dizer, meu Deus, aqui, ó, a Bíblia está mandando. Sendo que, na verdade, a gente vai dizer, na verdade, esse é um contexto. Está narrando uma situação, enfim, tem um contexto na época, existe um contexto cultural, existe uma questão de revelação progressiva de Deus. Tudo isso precisa ser entendido e estudado, e não é pelo que Thaís vai dizer, é sempre usando pessoas mais estudadas, porque essa questão de mutualismo e complementarismo, mesmo eu li as duas correntes, tanto eu li complementaristas quanto li igualitaristas, e leio até hoje, todo dia, amplio determinadas argumentações, modifico outras, porque são pessoas que eu entendo que têm uma caminhada de estudos muito mais aprofundada que a minha. Então, eu discordo disso. E segundo ponto, essa questão de apelar para a ordem da criação e da questão de Eva, eu entendo como sendo uma questão de... Oh, tá bom. Tudo bem. Vamos agora, gente, para o penúltimo bloco, tá bom? Depois, se vocês quiserem combinar mais um, tudo bem. E quem pergunta é a Roxana. 1 minuto, Roxana. Não sou eu que pergunto? Sou eu que pergunto. Foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei. Esse não é o penúltimo bloco? Penúltimo. Ah, tá. Eu vou perguntar, peraí. Tá. Se Jesus definitivamente não teve problemas em quebrar vários paradigmas culturais, ele andou com ex-prostitutas, com pobres, com doentes, tocou em leprosos, ele foi disruptivo em certo grau para o contexto cultural, mas na hora de escolher 12 homens como apóstolos, ele não quis quebrar essa regra. Então, a gente consegue perceber que esse contexto patriarcal, ele tinha, Cristo denunciou em certos momentos, mas em outros ele quis perpetuar, deixando a entender que não é necessariamente negativo. A mesma coisa vai acontecer quando Judas se matou, e aí foi, né, o contexto de escolher outro homem, e foi necessariamente pedido que fosse outro homem, deixando a entender que era uma condição necessária. Então, se Jesus quebrou o padrão em vários outros contextos, por que ele não quebra esse padrão de autoridade masculina, né? Ele poderia ter feito isso nomeando uma mulher, perfeitamente. Ok. 5 minutos, Thaís. Pronto. Então, a gente tem que entender o que seria apóstolo e o que seria discípulo na época, né? Então, existe uma diferença entre os apóstolos do Cordeiro, que são realmente os 12 discípulos, mas Jesus também tinha mulheres que eram apóstolas e que seguiam ele. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo vai citar o nome discriminado de um apóstolo, que vai ser a questão que, enfim, a gente pode falar. Tem Maria Madalena, enfim, tem diversas outras mulheres que foram extremamente importantes. Inclusive, foi Maria Madalena que contou sobre o testemunho da ressurreição. E essas mulheres, elas seguiam Jesus e elas também escutavam os ensinamentos. E, assim, como esse ponto realmente não tem como ser explicado, porque especificamente os 12 foram homens, mas existiam sim mulheres apóstolas, existiam sim mulheres que ouviam os ensinamentos de Jesus e ensinavam. E essas mulheres, elas especificamente, na verdade, elas são sim citadas em outros pontos do Novo Testamento, e tem outras que não chegaram a andar, ou pelo menos a gente não sabe, né, que não chegaram a andar de fato com Jesus, mas podem ter visto Jesus de uma outra forma, porque Paulo cita como a Júnia como apóstola. Então, existe uma diferença do que seria apóstolo. A gente tem os apóstolos do Cordeiro, que são esses 12 que foram homens. Mas existem outros tipos de apóstolo na Bíblia, inclusive o próprio apóstolo Paulo, que não andou aqui na Terra com Jesus, mas era apóstolo também. E, enfim, é isso. Réplica, 2 minutos. Roxana. Tá. Você citou Júnias, eu fiquei bastante interessada nesse nome, e a interpretação que eu tive novamente é bem diferente, porque existe um uso ampliado, né, da palavra apóstolos. Eu não sou muito boa ainda no grego, mas eu estou aprendendo. Mas ela tem um sentido amplo, como, por exemplo, tem na língua portuguesa. Eu fui dar uma pesquisada e essa comparação é boa. Tem a palavra manga na língua portuguesa, que tem esse sentido amplo. Então, outras pessoas também foram chamadas por esse termo, e elas não necessariamente desempenhavam um papel de autoridade. Tinha Epafrodito, em Filipenses 2:25, teve Barnabé.
foram chamados de apóstolos, que indica esse uso ampliado e não necessariamente tinham um papel de autoridade. O que eu não nego é que essas mulheres tiveram contribuições ímpares. Percebam, eu sou mulher e eu aqui não tenho intenção nenhuma de desumanizar ou invisibilizar o papel dessas mulheres. Eu não tenho essa intenção, tá? Porque às vezes aparecem, sim, discursos de mulheres antifeministas que parecem discursos caricatos, que parecem querer silenciar a mulher a todo custo. Não, eu tenho intenção de que essas mulheres sejam reconhecidas, mas reconhecidas nas escrituras de forma adequada, como, por exemplo, a questão de Júnias, né? Porque usam, né, a questão dele falar notável entre os apóstolos, e pode existir aí uma ambiguidade de interpretação. E a interpretação que eu acabo abraçando é que ela, e eu não nego, tá, que seja mulher, porque eu sei que tem essa discussão aí, de poderia ser um homem, eu não nego isso. Aceito que seja uma mulher, mas que era uma mulher que era notável entre os apóstolos. Isso porque Paulo nunca teve medo de mencionar as mulheres que ele queria se direcionar, como Priscila e tantas outras. Então, é isso. Eu acho que essa sustentação em relação a Júnias e outras mulheres parece uma questão de querer esticar o argumento para tentar justificar alguma forma a questão de autoridade, quando eu acho que seria mais válido se apegar a esse contexto de contribuições que foram ímpares. Eu acho que já é o suficiente. Ok. Agora quem pergunta é a Thaís, 1 minuto. Pronto, para fazer a pergunta, eu vou dar um contexto, porque eu vou falar sobre Júnia também, né? Um pouco mais. Então, porque na verdade eu queria que você fale um pouco mais. A palavra usada no grego é episemoi, que é um adjetivo que diz digno de nota ou eminente. Então, é uma pessoa realmente que se sobressai. E, como eu disse, apóstolo, por mais que existam essas divisões, existem os apóstolos do Cordeiro, que são os 12, existem apóstolos que foram enviados para pregar e para liderar igrejas. Então, a gente tem várias pessoas sendo citadas nesse aspecto, e isso é um aspecto de liderança para mim. Aí entra a questão da pergunta. Paulo classifica apóstolos como o primeiro e mais fundamental dom ministerial para a igreja. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 28. Considerando a forte evidência textual e histórica de que Júnia era uma mulher notável entre os apóstolos, como a presença de uma mulher no mais alto posto ministerial não anula a ideia de que o ofício de maior autoridade é reservado aos homens. Peraí, essa é a última pergunta, né? Então eu queria emendar com uma, porque você pode responder as duas coisas. Você vai ter 5 minutos, acho que dá. Não pode, não? Tá bloqueado o microfone. Tem mais um bloco. Tem mais um? Então eu deixo para perguntar no próximo. Pronto. 5 minutos, Roxana. Réplica? Pode repetir, Thaís. Não, ela quer saber se é réplica. Você responde agora. Responde, 5 minutos. Acho que eu nem vou precisar de tanto tempo, porque para mim tem uma interpretação de que, por exemplo, quando Barnabé foi enviado a Antioquia, ele pediu ajuda apostólica a discípulos que foram chamados, inclusive, de cristão pela primeira vez. Então, ele foi evangelizar as pessoas, levou a boa nova aos povos e não necessariamente foi considerado um apóstolo. Não tinha um cargo necessariamente autoritativo. Se existe um uso amplo para a palavra, eu acho que é muito perigoso a gente inferir que é necessariamente uma questão de autoridade, olhando todo o contexto para aquilo que Paulo vai falar sobre a relação das mulheres com a autoridade eclesiástica. Então, parece uma necessidade de esticar. Então, eu acredito que existia a contribuição dessas mulheres, mas não que elas ocupavam esse cargo autoritativo. Isso também por conta da ambiguidade do termo, né? Apóstolos, que pode ser enviado à missão, que pode ser mensageiro, e tantos outros termos. Inclusive, eu fui dar uma pesquisada, porque algumas autoras também falaram sobre João Crisóstomo, né? E aí eu fui lá nas homilhas, e ao que parece, elas replicaram essa ideia de que ele a reconhecia como apóstolo no sentido autoritativo, e não era. A tradução do texto diz que ele sustenta nesse sentido, de mensageira, de contribuidora, de alguém que foi ímpar, mas não que necessariamente ocupava esse lugar de uma autoridade, né, esse contexto autoritativo eclesiástico.
o que eu não acho que deva ser demérito, né? Eu vejo que muitas autoras igualitaristas veem isso como demérito ou uma tentativa de apagamento, e eu acho que não é bem assim. Pode ter acontecido isso historicamente, mas no contexto de hoje, eu acredito que, inclusive, muitos autores complementaristas têm, na verdade, a intenção de trazer esses nomes para o debate para que elas possam ser usadas de exemplo de maneira adequada, né? Para que as mulheres não ultrapassem aquilo que é devido no ambiente delas da igreja e não deve ser visto com demérito. A gente deve respeitar os limites que foram estabelecidos biblicamente e estarmos em paz com isso, como muitas outras mulheres serviram e muitas outras que a gente talvez nunca saiba o nome, mas porque elas entendem que não é sobre elas ou sobre o nome delas, mas sobre aquilo que elas desempenharam e gerou impacto na vida de outras pessoas. Então, sobre a questão de sentir essa questão de identificação, é legal sim, mas, por exemplo, o meu personagem preferido da Bíblia, dentre tantas mulheres que eu admiro também, é Paulo. Eu me identifico pessoalmente com a história dele, e se fosse uma mulher, eu acredito que eu me identificaria da mesma maneira, porque é muito mais importante a mensagem do que quem vem por trás. Uma das coisas mais bonitas que eu achei, por exemplo, na igreja luterana é a indumentária, porque não é só uma indumentária, ela traz uma mensagem. Eles sempre usam a mesma roupa porque não importa o estilo, quem é a pessoa, o que ela gosta de usar, se ela tem tatuagem ou não, porque agora o que importa ali é a mensagem que vai ser passada. E eu acho que esse princípio ele deveria ser replicado na hora de a gente analisar essas questões, né? Eu acho que seria melhor na hora de a gente passar a mensagem para as meninas de que não é sobre elas e mais sobre a mensagem que elas passam. É isso. Ok. Réplica em 2 minutos. Pronto. Quem chama essas pessoas, a Júnia, no caso, de apóstola, é o próprio apóstolo Paulo. Então, eu não estou aqui querendo imputar nada para além do texto. E falar do evangelho não necessariamente te faz um apóstolo, mas ela é chamada de apóstola. Então, assim, a gente não tem muito o que debater. A gente pode debater sobre o que seria essa questão do qual tipo de apóstola ela era, mas uma coisa é certa. Paulo diz que o dom de apostolado é o primeiro e mais fundamental dom ministerial. E isso, para mim, implica que se ela pode exercer o primeiro e mais fundamental dom ministerial, não existe motivo para suplantar a atuação dessas mulheres, especialmente se elas tiverem predisposição para ensinar, para liderar. A gente tem, por exemplo, um caso na Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu joguei em algum canto, que Apolo estava ensinando, e aí ele estava ensinando, e a Bíblia diz assim, ele ensinava com muita, né, preeminência e tal, mas ele não conhecia, ele só conhecia o batismo de João. Aí Priscila e Áquila, que estavam ouvindo, a Bíblia diz assim, em Atos 18, 28, diz, quando Priscila e Áquila o ouviram pregar com ousadia na sinagoga, convidaram-no para a sua casa e explicaram-lhe mais exatamente o caminho de Deus. Então, Priscila e Áquila viram e corrigiram ele, levaram para casa e disseram: não, não é assim, é de tal e tal forma. O que eu enxergo aqui é que uma mulher está exercendo um ensino autoritativo sobre o homem. Ele estava falando uma coisa errada, ela chama ele junto com o marido dela e fala: olha, você está fazendo isso e isso de errado. Então, enfim, aí seria extrapolar da minha parte dizer, ela foi uma apóstola, então não estou querendo fazer isso, eu estou dizendo, na verdade, o contrário. Júnia é chamada de apóstola, então por isso ela exerce o dom proeminente e tudo mais. E sobre o elemento de João Crisóstomo que você citou, eu acho que ele é usado muito mais para defender que Júnia é uma mulher, porque a gente ainda está se debatendo com esse conceito mais básico, mesmo tendo muitas evidências de que Júnia era uma mulher, ainda tem muito complementarista, fico feliz até que você reconhece que Júnia era uma mulher. Mas assim, tem muito complementarista ainda que diz que Júnia era um homem. Então, o elemento de João... Oi, acabou? Acabou. Tá. Último bloco agora. Quem pergunta é a Roxana. 1 minuto, Roxana. Nossa, gente, eu nem. Ainda bem que eu fiz pergunta mais. Esse aqui. Eu queria perguntar para a Thaís se ela acredita que a Bíblia pode refletir erro moral nas suas prescrições. Não, tipo, no sentido de dizer a Bíblia é machista ou coisas do tipo? Principalmente nas prescrições paulinas, que a gente está discutindo mais abertamente aqui. Não acredito nisso, não. Eu acredito que o Deus que eu sirvo é soberano. Então, assim, seja há 2000 anos atrás, o que teria escrito na Bíblia
ele saberia que 2000 anos à frente, todas as demandas que a gente estaria debatendo aqui. Então, enfim, eu acredito que existe a soberania, inclusive na multiplicidade de figuras literárias, de gêneros literários. A Bíblia ela tem poesia, tem texto histórico, ela tem carta, no caso epístola. Enfim, essa multiplicidade é o que constrói a beleza de estudar a Bíblia e a complexidade. Agora sim, eu admito que é muito difícil fazer isso e em vários momentos a gente vai errar fazendo. O que eu também acredito que tenha sido um propósito soberano de Deus para, sabe lá Deus qual o motivo, mas sim que nós não tivéssemos a compreensão absoluta acerca de todas as coisas, exceto nas questões essenciais que nos diferenciam de fato de sermos cristãos, né? Se a gente não reconhece a ressurreição de Cristo, que ele morreu, que ele ressuscitou, e enfim, as questões mais básicas do Evangelho que nós decidimos enquanto tradições construídas ao longo dos anos, o que foi instituído como heresia também. Enfim, se a gente discorda dessa base, a gente não é propriamente cristão, já é uma outra religião. Então, eu acredito que a Bíblia, ela sim tem essa grande multiplicidade e tudo isso faz parte do propósito divino e da soberania de Deus, e nosso trabalho é efetivamente nos rendermos diante da nossa humildade. E é assim que eu tento fazer teologia, de forma humilde, de compreender que nem sempre eu vou estar certa. Então eu ensino dentro dessa humildade de falar, gente, isso aqui foi o que eu compreendi nesse lugar, e pode ser que eu esteja errada, e tá tudo certo. Enfim, é isso. Roxana, pode falar? Réplica? Tá. Ela diz que não acredita que a Bíblia pode refletir erros morais, mas a minha interpretação é que quando existe, por exemplo, a inferência de que em Efésios 5,18 existem aspectos que são estritamente culturais, então a gente vai ter que retirar esse princípio. Então, me parece complicado, porque ainda que eu entenda que, por exemplo, não existe mais a escravidão, existe essa relação de trabalho, e o que é passado aqui é muito mais do que as relações em si, sim, um princípio que vem por trás dessas relações que não são estritamente iguais. Elas justamente vão mostrar aqui esse contexto hierárquico. Então, se ele passou isso aqui, é porque é importante, não é um contexto puramente cultural. E se não é puramente cultural, não tem um erro moral aqui. Porque eu não estou falando que é só a Thaís, mas mais do que eu li de outras autoras, essas inferências e essas pontuações de que Paulo, eu ouvi algumas argumentações de que, por exemplo, Paulo era influenciado pela visão aristotélica, de que Paulo, por exemplo, talvez escrevia certas coisas com muito cuidado por conta do contexto de tensão da época, mas Paulo foi a pessoa que, se eu posso dizer, eu acho que Paulo é o apóstolo e o discípulo de Cristo que mais fala de uma forma incisiva e que morreu da forma como morreu e provavelmente já saberia disso. Então, eu consigo ver um Paulo aqui que fala as coisas de forma muito clara e evidente, com princípios que a gente pode aplicar de forma muito prática na nossa vida hoje. E isso vai se revelar na nossa relação de trabalho, isso vai se revelar na nossa relação de pais e filhos, isso vai se revelar na nossa relação de casamento, que não precisa ser uma relação vexatória, uma relação humilhante, mas uma relação de uma sujeição e uma submissão espontânea, que é o que é pedido de nós, confiando que, acima de tudo, nosso marido está olhando para Cristo, né? A confiança é mais em Cristo do que no marido. Ok, ok. Última pergunta é da Thaís. Um minuto, Thaís. Uma crítica minha e do igualitarismo e do mutualismo, enfim, ou mutualismo, é de que muita coisa foi absorvida do mundo para dentro da compreensão do que seria ser um homem e ser uma mulher na igreja. A gente fala muito, porque hoje eu vejo muito complementarista falando assim, porque o feminismo surgiu no século XVII, ou XVIII, na verdade, né? É um negócio assim, muito recente. Antes disso, a gente já tinha um mundo porque a lógica deles é o seguinte, dizer assim, o complementarismo e a Bíblia vão no sentido oposto ao mundo. Só que, na verdade, o patriarcado e a dominação do homem é o sentido normal. Então, assim, o feminismo ele tenta fazer algumas mudanças, mas não consegue, de fato, arranhar a superfície.
Então, enfim, digamos que nós fôssemos pressupor que a liderança masculina é de fato a vontade de Deus. Não existe nenhum detalhamento específico do que seriam esses papéis, a não ser a absorção de padrões seculares de feminilidade e masculinidade seguidos mundo afora. Então, Você eu te acabou pergunto, de deixa eu só terminar a última frase, que por é favor. complementar. Termine, Tá. termine. Pronto. Então, eu te pergunto, de onde você extrai? Isso aqui eu estou pressupondo, porque é o que o complementarismo fala, eu acho que você deve concordar. De onde você extrai que liderar seria necessariamente dar a última palavra ou ser provedor? Porque isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Isso não é sugar esses conceitos mundanos do que seria masculinidade ou feminilidade? Então, o meu padrão de feminilidade, ele é bíblico, né? Eu, como influenciadora de cristianismo, inclusive, eu sou dona de casa, mas eu fujo muito, né, do conteúdo esperado de mulheres que vivem dessa maneira. E um padrão de masculinidade que meu marido segue é também bíblico, inspirado no amor de Cristo, que é um amor sacrificial, mas é um amor que governa com autoridade aqui em casa. E o que significa dar a palavra nesse sentido? É alguém que se responsabiliza. E esse é o significado mais primordial de autoridade. Então, não quer dizer que eu não tenha coparticipação, não quer dizer que eu não possa opinar, mas quer dizer que, ponderando tudo isso, ele vai tomar a última decisão, porque eu compreendo que um corpo que tem duas cabeças, ele tende a se dividir, e eu, quando vejo essa analogia, eu acho ela muito bonita, porque ela tem esse contexto de direcionamento. Há quem diga que é uma questão de origem. Não, eu tenho a compreensão e essa interpretação que tem a ver com o contexto de autoridade mesmo. Então, esse contexto de provisão é um contexto que eu acredito por conta da consequência da queda. Infelizmente, tudo o que aconteceu depois da queda veio a se cumprir, mas ela tem um caráter redentivo, porque essa provisão, ela não é só financeira, ela é uma provisão completa, porque a própria Bíblia fala, né, que o homem tem que amar a mulher como a si mesmo, porque ele alimenta, porque ele cuida, porque ele tem esse contexto de provisão e de amor e de carinho. E Paulo sempre direciona para onde esse homem deve olhar. Então, eu nunca baseio os meus princípios e meus padrões de feminilidade em nenhum conteúdo caricato. Eu olho para a Bíblia e eu olho para mulheres históricas, inclusive a Salviano, ela escreve bastante, ela escreveu Reformadoras, escreveu Teólogas da Igreja Medieval, e a coisa que eu mais admiro nessas mulheres é justamente o fato de elas entenderem que existe beleza em uma vida servil ou em um trabalho que seja um trabalho que não seja reconhecido publicamente, mas que elas fazem tranquilamente no sentido de entender que estão agradando a Deus. E por isso eu gosto tanto do contexto da domesticidade. Eu não acho que ele é obrigatório, mas eu acho que nós, enquanto mulheres, temos sim uma intimidade maior com esse contexto. Em Provérbios, vai falar assim sobre a mulher que trabalha, e eu apoio esse fato, mas sempre reiterando essa intimidade da mulher com a domesticidade também, porque ela acorda mais cedo, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos. Então, o meu padrão é isso, em viver uma vida servil. Eu sei que é bem contracultural, mas eu entendi que não viver uma vida em si mesmada ou esperando qualquer contexto de autopromoção ou de reconhecimento, não parece ser uma coisa que faz sentido com a vida cristã. Porque a Bíblia justamente nos ensina que aquela parte do corpo que é a mais esquecida, a menos honrosa, que os últimos serão os primeiros. Então, eu não tenho essa necessidade que, por vezes, igualitaristas têm de ter esse reconhecimento. Eu vejo a feminilidade funcionando e expressando o amor de Deus na vida ordinária, sabe? E é assim que eu vivo a minha feminilidade. Eu compartilho na internet, mas não vendo nenhuma receita de bolo, sabe? Eu acho que, na verdade, esse é o grande problema de certas caricaturas em relação a mulheres que se dizem complementaristas. E acho que por isso também que eu aceitei esse debate para poder quebrar essa caricatura. Mas o meu padrão é estritamente a Bíblia mesmo. Eu olho para essas mulheres e ao invés de entender mulheres que tomam a frente ou querem um padrão de autoridade, eu sempre analiso o contexto de serviço. Acho que 99% delas estão conectadas com esse serviço e eu quero replicar esse comportamento. E ser servil não é ser humilhada, aceitar contextos que são antibíblicos, né? Eu posso confiar no meu marido porque eu vejo que ele confia no padrão de Cristo. E é isso que eu sempre deixo de padrão e de conselho para as minhas seguidoras e para quem me acompanha. É isso. Ok, Thaís. Réplica, 2 minutos.
fim das contas, eu considero que permanece havendo um salto, assim, se a mulher deve ser submissa, logo o homem toma a última decisão e tem que prover. Eu acredito que não exista justificativa bíblica para amparar essa conclusão. E, enfim, não existe. Para mim, eu analiso, já olhei milhares de textos e não consigo pressupor esse tipo de comportamento que seria o ideal. E quanto ao trabalho servil, não existe problema nenhum. Inclusive, eu separei um texto aqui para ler, mas acabou nem dando tempo. Mas assim, que Jesus fala, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se o próprio Jesus Cristo veio para servir, quem sou eu para querer dominar? A questão, como eu disse, é não proibir essas pessoas de servir a Deus da melhor forma, não proibir mulheres. E segundo ponto, se o trabalho servil é tão bonito, por que homens se ofendem tanto quando se fala sobre submissão mútua? Eu fiz um vídeo uma vez falando sobre submissão mútua, eu fui massacrada pelos homens, me chamando de feminista, e que para eles isso é um máximo do xingamento, né? Enfim. Então, eu fui muito massacrada, e no fim das contas é só porque eu estou pedindo, falando assim, olha, Cristo foi servo, a mulher, vocês também tem que ser servas, mas o homem não pode servir? O homem não pode fazer um trabalho servil, inclusive pela sua família? Porque o trabalho que hoje é falado assim, não, dentro de casa. Isso é ser um homem funcional, você participar e limpar a sua sujeira, e você cuidar dos seus próprios filhos, é ser um marido funcional e exercer uma tarefa que também, de parentalidade, que também é bíblica, você também cuidar da sua prole. Você precisa também levantar e dividir as tarefas com sua esposa. Enfim, então, esses dois pontos, né? Primeiro, essa questão de tomar última decisão e provisão não tem amparo bíblico. Na minha visão, eu não enxergo isso em lugar nenhum. É um salto lógico do que seria essa suposta submissão e liderança. E, em segundo lugar, o trabalho servil, que deveria também ser prezado e louvado e falado para homens. Eu só vejo isso sendo ressaltado como belo, como puro e como digno para mulheres. Mas quando se fala sobre o homem, não se ressalta. E, enfim, é isso. Ok. Encerramos os blocos de perguntas. Agora, como combinado, eu tenho uma pergunta para cada uma. E quem começa respondendo é a Roxana. Ok. Ok? Vamos lá. O que a perspectiva bíblica do complementarismo teria a dizer ao papel de uma mulher cuja situação do seu lar apresenta um marido sem referência de paternidade, sem referência moral e sem referência de fé cristã? Essa mulher é casada. Isso. Casada com um homem sem perspectiva e descrente, você quer dizer? Nem para ela e nem para os filhos, ele não é referência nessas áreas que eu citei. Então, meu pai pastoreia uma igreja há 15 anos, né? E nós lidamos muito com questões assim, infelizmente. Eu acho que a Bíblia é muito clara sobre como nós devemos agir, por exemplo, com as viúvas, com mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a igreja ela pode ser justamente esse socorro. E a Bíblia ela é muito clara em falar que muito mais é importante servir a Deus do que homens. Se esse homem claramente não está sendo direcionado por Deus, ele está desobedecendo princípios que são basilares para existir uma conduta de homem cristão, então essa mulher não deve seguir. Seria absurdo eu dizer, eu quero fazer um trisal. Não, eu não tenho obrigação de seguir algo que fere explicitamente o contexto de fidelidade do casamento, de unicidade do casamento. Então, a igreja ela pode ser a resposta para esse ambiente de suporte. Vi muitos vídeos da Thaís falando, né, de escândalos que existem em igreja, de igrejas que não dão suporte, que influenciam mulheres a voltarem para os seus abusadores. E essa é uma realidade que eu não conheço, né? Eu já conheço uma realidade de uma igreja que gera justamente o suporte contrário, que essa mulher possa encontrar esse suporte emocional e espiritual até que esse homem acorde até se não acordar, né? Por exemplo, existe o contexto de a igreja pagar anos aluguel de uma mulher que tinha 4 filhos e o homem simplesmente abandonou. Não há como mandar essa mulher seguir esse homem porque ele nem sabe para onde está indo. Então, nesse momento, a igreja entra como um papel de socorro. Então, não acredito que essas mulheres devam seguir, não acredito em um contexto de submissão
cega. Eu acredito na submissão de homens que seguem a Cristo, que seguem aquilo que é pré-estabelecido para ser considerado um bom esposo e para que possa exercer a autoridade com excelência. Lembrando que exercer a autoridade com excelência não implica em sempre fazer as vontades da esposa. E aí pode ser o impasse maior entre complementaristas e igualitaristas. Mas a resposta que eu daria para isso seria usar a igreja como ambiente de suporte. Afinal, a igreja serve para isso, como ambiente de socorro. E não acredito que deva seguir cegamente. Ok, respondido. Agora, para a Thaís, uma pergunta que eu considero do mesmo nível. Thaís, o que a perspectiva bíblica do mutualismo teria a dizer ao papel de uma mulher que escolheu ser submissa em tudo, pois entende que o marido é capaz de liderar melhor em todas as áreas do lar e da sua família? Ah, sim, isso aí é bem tranquilo, porque assim, a submissão em si não é um problema, né? Acho interessante pontuar isso, que uma mulher que escolhe ser submissa, ela não está desrespeitando a Bíblia. Quem está desrespeitando a Bíblia é quando o homem não está sendo submisso de volta. Na verdade, essa, esse papel de sermos servos é um chamado para todos os cristãos. Todos os cristãos são chamados a servirem uns aos outros, a servirem em comunidade, a servir dentro do seu casamento. Assim, eu vi uma colega uma vez comentou isso para mim e eu gosto de repetir. Eu acho que os melhores casamentos que se dizem complementaristas são mutualistas na prática, que levam em consideração a opinião. Eu acho incrível no meu relacionamento, por exemplo, assim, trazendo para uma questão mais pessoal, que o meu marido ele valoriza muito a minha opinião. A gente senta e conversa e chega num acordo juntos. E isso impediu de a gente em vários momentos fazer coisas que seriam prejudiciais tanto à minha vida quanto à dele. A gente tem uma vida muito compartilhada tanto nas tarefas quanto nas decisões. E a gente reconhece a importância de servir ao outro. Eu faço questão de servir ao meu marido porque ele me ama, e ele faz questão de me servir porque ele me ama. Então, ele faz questão de me proteger e eu faço questão de fazer o que quer que precise dentro dos limites do que não seria pecado para agradá-lo e para deixá-lo feliz. E é isso que eu acho interessante. Eu não acho interessante essa ordem, essa determinação de homens hoje são fracos, homens precisam se posicionar como líderes, homens precisam tomar o seu papel de liderança, senão as mulheres elas desobedecem. Esse tipo de argumentação eu enxergo um problema, porque na verdade a Bíblia nos chama ao contrário, ela chama a gente a obedecer, a servir, a nos doarmos. É mais ou menos nessa linha. Mas então uma mulher que se submete não tem problema, é só eu diria para um homem se submeter de volta. Muito bom. Pronunciamento final agora. 3 minutos. Quem começa é a Roxana. Vamos lá, Roxana. Tá, eu vou falar e meio que ler, porque eu já deixei preparado. Eu só gostaria de reiterar que eu acredito na submissão mútua, mas o desdobramento é diferente. A forma de apresentar essa submissão é diferente. Mas acho que é isso. E também reiterar que eu acredito que sim, a emasculação é o mal da nossa sociedade atual, e acredito que nós ainda vamos colher os frutos muito caros disso. Não é que não há problemas em uma feminilidade adoecida, mas a masculinidade ela apresenta frutos bem mais graves. Eu gostaria de dizer que eu não quero apresentar um estilo de vida com um tipo de saudosismo do passado, dos anos 50, de uma tradwife, porque eu sei que isso não existe, mas eu acredito sim que a domesticidade ela trabalha muito no contexto da nossa humildade, da nossa obediência, ainda que ela não seja obrigatória em ser estrita, eu acredito que deve voltar a ser discutido a beleza disso, porque por vezes é tratado como uma coisa menor ou um contexto de demérito. Sempre reconhecer que Deus estabeleceu uma ordem entre homens e mulheres, e essa vai ser uma pílula amarga para nós, às vezes. O meu contexto, a minha aceitação para o contexto de submissão foi muito difícil e ainda é um trabalho que está acontecendo, mas eu ainda entendo que é o melhor, porque é assim que Deus instituiu. Todas as mulheres que eu tenho profundo afeto e admiração, e uma das principais é a Catarina Vambora, elas, e principalmente a minha mãe também, como mulher de pastor, elas estavam muito ocupadas servindo para poder se preocupar em serem vistas. E era justamente por isso que elas se tornaram visíveis, porque as virtudes delas eram tão perceptíveis que elas falavam mais alto do que qualquer tipo de reivindicação.
Então, a própria história da reforma mostra que mulheres que foram aquelas que serviram com excelência, por exemplo, Catarina Vumbora era chamada de Estrela da Manhã, porque ela era que acordava antes de todo mundo e cuidava de tudo, foi rememorada por Lutero o tempo inteiro, e ele diz que ele foi santificado em 1 ano de casamento do que 10 no monastério. E depois da morte de Catarina, ela sofreu muito, enfrentou tempos difíceis, e isso foi um marcador ainda mais para minha admiração por ela, porque ela viveu o evangelho na integralidade, de que o evangelho nos faz feliz na bonança e nas dificuldades. João Calvino também sempre manteve essa visão que a mulher deveria ser submissa, mas falava sobre a mulher e esposa da seguinte maneira, que era uma fiel auxiliadora de seu ministério. Então, a gente consegue perceber que homens pecadores, mas que foram ímpares para a nossa história, conseguiam reconhecer e falar publicamente sobre o quanto o suporte e a ajuda dessas mulheres foi extremamente importante e não era um lugar de demérito. Então, eu tenho mulheres muito piedosas de referência e eu não acredito que nós devemos perder tanto tempo brigando por títulos ou por reconhecimento, porque eu acredito que quando nós fazemos isso de forma incondicional, isso virá naturalmente. E Deus, em sua soberania, vontade, se for do desejo dele que nós sejamos marcadoras na história, assim o fará. Então, a verdade é que o cenário atual apresenta líderes religiosos frágeis, imaturos, mentirosos, mas eu acredito que, mesmo sendo desanimador, nós não podemos nos basear nos desvios e fazer com que isso faça a gente quebrar o padrão. E, por fim, eu quero ler o livro da Ruth Salviano, em que ela cita a Marjorie Kemp, e ela fala a seguinte coisa, que ela nunca subtraiu qualquer autoridade, e tudo que ela reivindica é que ela não quer pregar, que ela não quer púlpito, que ela não quer ensinar, mas ela sempre entendeu que o evangelho dá o direito de ela falar de Deus. Eu acredito que as mulheres têm esse direito de falar, e tudo que eu estou falando aqui é sobre questão de nomes mesmo, de cargos autoritativos, e eu acho que isso não deveria ser tão importante para nós enquanto mulheres, porque o serviço gera virtude independente do reconhecimento, porque essa não é a finalidade. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Thaís, suas considerações finais. Eu deixei a Roxana passar um pouco, então pode falar até 4 minutos. Pois bem. Então, primeira coisa, eu acredito que. Vou pescar um pouco das coisas que ela falou, só para poder complementar minha fala. Tem pontos que eu acredito que sim, foi até bom a gente debater nesse aspecto, porque eu acredito que se eu tivesse debatido com o Red Pill, o debate não teria sido tão civilizado como foi. Então, assim, existe um determinado ponto que a gente precisa enxergar a mulher como gente para conseguir discutir determinada o que seriam os seus papéis, o que Cristo teria a dizer em relação a elas. E a gente, graças a Deus, parte todo mundo desse mesmo pressuposto de que mulheres são gentes, devem ser tratadas com dignidade. Nesse ponto, é muito complexo esse tipo de ensino para mim, porque mesmo os ensinos aparentemente mais sutis e mais educadinhos, eles servem de pretexto para uma dominação. Eu acho que claro que ela vai falar muito, talvez a Roxana teria muito a dizer sobre homens que extrapolam essa suposta liderança, essa dominação e agridem e tudo mais. Só que para mim já existe um problema grande no ato de exigir subordinação. Porque, como eu disse, é antibíblico. A Bíblia ela traz que nós sejamos submissas, sejamos todos submissos uns aos outros enquanto irmãos e a Deus. E essa submissão, ela não é muito explicada. E é esse o meu problema, inclusive. Quando a gente parte a tentar interpretar o que seria isso na prática, a gente normalmente parte de conceitos extrabíblicos. A gente vai no mundo, caça o que é ser homem aqui para o mundo. Ah, é isso? Então tá bom. Então, ser homem, na verdade, para eu ser forte, é isso, isso e isso. Ah, o que é ser mulher para o mundo? Ser mulher é assim, assim, assado? Então, vou fazer assim, assim, assado. E a gente não identifica que existem nuances, existem diferenças de relacionamentos, existem diferenças de estruturas familiares. A estrutura familiar brasileira é necessariamente formada por mulheres negras periféricas. Não é a mesma estrutura de igrejas na Europa, por exemplo. Então, assim, existe uma certa diferenciação do que seriam esses papéis, considerando que cada realidade é outra. Existem diversas realidades distintas e existem contextos financeiros distintos
E muitas vezes essas famílias elas vão precisar trabalhar, o homem e a mulher, às vezes é uma mulher, uma mãe solo que precisa dar conta. E aí entra a questão de que a responsabilidade com a prole é uma coisa que, em tese, eu acredito que os dois lados concordam que o homem também tem que ter responsabilidade. Talvez assim, a gente discordaria dessa questão de responsabilidade primária, no sentido que os complementaristas diriam, talvez que a responsabilidade primária seria não deixar faltar dinheiro ou comida ou alimentação, teto. No meu caso, eu acredito que é também de carinho, é também de cuidado, é também de fazer as tarefas mais difíceis e mais chatas, é também saber qual remédio dar, é também saber dar banho àquela criança. Enfim, então eu acredito que esses contornos desses papéis não são tão estáticos quanto se tenta mostrar por aí. Quando a gente chega na realidade, o mundo ele não é tão sutil e tão belo quanto a gente fala. Então, essas pequenas teorias que na prática, na teoria parecem lindas, não, é só respeitar, mas ele vai dar a última palavra. Tá gerando, como eu citei, que lá nos Estados Unidos estão querendo revogar o direito a voto das mulheres por causa da questão de dar a última palavra. E isso é justificado biblicamente. Se o homem que dá a última palavra, quem tem que votar na família é o homem, a mulher não tem que votar. Então, existe um problema que surge, inclusive, dessas doutrinas que são mais delicadas, mais simplistas e não implicariam necessariamente em uma agressão ou nem nada extremo, mas ainda assim, para mim, são microagressões, porque a gente não consegue colocar seres humanos nessas definições perfeitas de realidade. A gente consegue pegar os princípios bíblicos de obediência, e daí, por isso que eu digo que são ordenanças que a gente tem que seguir de forma principiológica. Então, se Cristo era servo, a gente vai servir também. Então, no meu casamento, eu vou servir ao meu marido vai me servir de volta. Como isso vai se dar na prática, eu não sei. Eu só vou fazer isso da melhor forma possível, com o maior amor possível e com a maior... Enfim, acabou, não foi o tempo. Pronto. Mas agradeço a oportunidade, gostei bastante, viu? Gente, muito obrigado pela coragem, dedicação de estar aqui conosco. Foi muito bom conhecê-las, conhecer a visão de cada um, a leitura de cada um. E até a próxima, quem sabe, né? Por algum outro episódio, algum outro tema, tá bom? Para você que nos acompanha e nos segue, obrigado também. Um abraço, valeu! Tchau.